E eu quero introduzir esta mensagem fazendo uma colocação para refletirmos um pouco. Meus queridos irmãos, biblicamente falando, será que deve haver alguma diferença entre a nossa igreja do tempo presente em relação à igreja registrada na Bíblia no Novo Testamento ou também do Velho Testamento, no que diz respeito à relação com Deus, no que diz respeito à adoração, no que diz respeito ao louvor, no que diz respeito à prestação de cultos, no que diz respeito a aprender a palavra, a guardar a palavra, os mandamentos do Senhor, no que diz respeito a servir a Deus. Será que há alguma diferença, espiritualmente falando, em relação a esses aspectos, esses valores e princípios espirituais dentre o povo de Deus de todas as épocas? Meus amados, o episódio da narrativa bíblica que nós encontramos em todo o capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos esclarece-nos a respeito de alguns fatos marcantes, eu diria fatos causadores de uma divisão de antes desses acontecimentos e após esses acontecimentos. O texto nos fala de um casal, especificamente, os versículos anteriores, falando sobre Ananias e Safira, em um tempo em que a igreja surgia e a igreja passava por um momento de grande vitalidade espiritual. O texto nos informa que grandes multidões, ou uma grande multidão, afluía para o local onde havia pregações. Havia um combinado entre eles, de se reunirem para ouvir a pregação da palavra de Deus. Muitos milagres eram realizados, sinais e prodígios, diz o texto. E o maior dos acontecimentos realizados naquele tempo era a divulgação da palavra de Deus, que causava nas pessoas uma grande e profunda alteração do curso da história deles. Era a conversão dessas pessoas. Pedro prega, e essas multidões, conforme o texto de Atos registra, mostra que numa pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram. Um momento de vitalidade tremenda na vida da igreja. E nesse contexto específico, eu entendo que o que Deus via na igreja em Atos, registrada no livro de Atos, na igreja primitiva, era algo de sua aprovação. Por isso que Deus mesmo era quem realizava esses grandes sinais. Era o Espírito Santo que convertia as pessoas, porque havia entre eles o costume, havia entre eles uma determinação de serem fiéis, pregadores da palavra, testemunhos de vidas transformadas. Havia entre eles esse aspecto de vitalidade espiritual. Não se encostavam, não deixavam a vida da igreja em segundo plano. E olha, eles se reuniam, eu não me canso de repetir isso, eles se reuniam diariamente, não era semanalmente, não era mensalmente, não era anualmente. Eles se reuniam diariamente, no lugar combinado e também de casa em casa. Então esse aspecto de uma igreja rica das bênçãos, de uma igreja rica do poder de Deus, de uma igreja rica de realizações, que não se voltavam para a satisfação de egos, que não era para agradar pessoas, mas para promover o reino de Deus, o Senhor se manifestava de uma maneira muito especial. Meus queridos, isso é fato. Quando a igreja ela é vital, quando os crentes, os membros da igreja são atuantes, são sinceros,
honestos, consagrados, comprometidos com o reino de Deus. Não apenas uma liderança, não apenas um ou dois, mas quando todo o povo se envolve desse modo, a igreja é outra. É uma igreja onde vê-se o poder de Deus, percebe-se a manifestação do Senhor, e a igreja, ela é uma igreja benquista, uma igreja bem vista, uma igreja que agrada aqueles que são comprometidos com o reino. Ao contrário, quando uma comunidade, quando uma igreja se fecha, olhando apenas para os interesses pessoais, isso vai levando as pessoas a olharem também individualmente para as suas peculiaridades, para as suas preferências. E isto vai causando um aspecto negativo, deteriorante, um aspecto ruim para a comunhão, para a comunidade. A igreja se esvazia. A igreja, as pessoas da igreja começam a manifestar as suas formas preferidas de aceitarem isso ou aquilo. As pessoas se tornam azedas, as pessoas se tornam adversárias, as pessoas se tornam às vezes inimigas. As pessoas começam a se separar, as pessoas começam a procurar alternativas para preencherem as suas intenções, os seus interesses particulares. Vir ao culto, não vir ao culto, orar na comunidade, não orar nem individualmente, cantar louvores, adorar a Deus, ou não adorar a Deus, tanto faz. Eu tenho uma postura crítica em relação ao fato da igreja online, porque a igreja não foi feita para isso. E aí eu começo a descobrir que não deve haver divergências espirituais entre a igreja bíblica e a igreja do nosso tempo. Não deve haver divergências doutrinárias. Não deve haver divergências no ensino, na pregação da palavra da igreja primitiva, da igreja bíblica, com a igreja atual. Passam-se os anos, passa-se o tempo. Acontecimentos como o da Covid, das pandemias, guerras e outras coisas tantas, prosperidade das pessoas, decadência das pessoas, isto nunca pode alterar o conteúdo da vida da igreja, da pregação, da comunhão, do culto, da adoração, do louvor e do quebrantamento e da consagração dos membros da igreja de Cristo. Pelo contrário, as dificuldades deveriam acender a chama da fé, a chama do Espírito Santo, a chama do vigor espiritual no coração das pessoas. E dentro desse contexto da igreja em Atos, nós observamos, e o versículo 11 foi escolhido como versículo central da pregação de hoje, mas ele é complementado pelos versículos subsequentes. O versículo 11 nos diz assim: e sobreveio grande temor, porque a igreja foi tocada. A manifestação divina, tocando na vida desse casal, causou nas pessoas temor de Deus, santo temor. Santo temor tem a ver com reverência, tem a ver com consagração, tem a ver com olhar para Deus e olhar para si mesmo e observar o que estou sendo e o que estamos sendo, que não diz respeito ao que Deus quer que eu seja. Então vou procurar fazer a vontade de Deus, vou procurar amar mais a Deus, vou procurar servir mais a Deus, e melhor. Então sobreveio grande temor. O versículo 12 nos diz que, na sequência desse quebrantamento, dessa mobilização das pessoas, muitos sinais e prodígios começaram a acontecer, e se costumavam todos eles reunirem-se, eles se mobilizaram. A igreja se mobilizou, a igreja não se desanimou. Morreu alguém
Ananias e Safira. Foi Deus quem castigou. Vamos embora daqui porque nós temos que fugir da presença de Deus. Não, pelo contrário. Eles se mobilizaram para estarem na presença de Deus. Porque o povo ficou admirado. O povo passou a tributar a Deus adoração sincera, o povo passou a ser mais honesto, o povo passou a ser mais íntegro, os crentes passaram a ser mais consagrados ao Senhor. O versículo 14 diz também que, em consequência disso, crescia mais e mais a multidão dos crentes. Muitas pessoas passaram a seguir o Senhor Jesus Cristo e a ouvir a pregação dos apóstolos e a se entregarem ao Senhor Jesus. E o versículo 42 de Atos 5 nos mostra: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar o nome de Cristo e o Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, isto é impressionante. Isto é inspirador, isso é motivo para pensarmos se nós estamos buscando, no que diz respeito aos aspectos, valores e princípios espirituais, sermos a igreja bíblica ou ser a igreja carnal dos nossos tempos. Meus amados, eu vejo nesse texto que quando Deus toca e corrige a igreja, quando Deus põe a sua mão na vida da igreja, os resultados são positivos, os resultados são bons. Deus foi o responsável pela morte de Ananias e Safira, mas isso trouxe um bem para a vida da igreja. Vamos pensar um pouco sobre isso? Meus queridos, diante do toque de Deus, que eu espero que Deus toque na nossa igreja, na sua vida, na minha vida, na sua família, na nossa comunidade, hoje também, isso deve provocar em nós uma afluência para vivermos uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida de consagração. Conforme eu citei, versículo 11, depois de Deus intervir, houve um forte movimento de vidas piedosas e mais consagradas ao Senhor. O resultado nos mostra isso: muitas conversões, muitos trabalhos, muitas pregações, muitos ensinos, e muitas pessoas se convertendo. Quando Deus toca a vida da igreja, as pessoas que têm o temor de Deus, que amam a Deus, são impactadas positivamente. Será que nós não estamos precisando disto? Será que você não está precisando disto? Nosso tempo é um tempo de mimimi, é um tempo de nhen, é um tempo de não gostei, é um tempo assim de estou magoado, magoei. É um tempo em que demorou muito, foi muito rápido. É um tempo em que as pessoas estão assim se posicionando, se colocando no centro, o centro que Jesus Cristo deveria ocupar. Tirando o lugar de Jesus. E eu penso e acredito que esse tempo é o tempo certo para Deus intervir. É o tempo de Deus mexer com a igreja, para que as pessoas de fé, as pessoas que amam a Deus, as pessoas que confessam e professam o nome de Cristo, voltem correndo para Ele e sejam mais fiéis, mais envolvidas com o seu reino.
A segunda lição que eu vejo nesse texto, como resultado do toque de Deus na vida da igreja ali, além de provocar nas pessoas um retorno ao primeiro amor, além de provocar nas pessoas um forte movimento de vida piedosa, de vida comprometida com o reino, a igreja também experimentou as obras de Deus miraculosas na vida das pessoas, conheceram milagres, intervenções do Senhor em suas vidas. Há uns anos atrás nós perguntávamos: irmão, você tem orado? Você tem sentido que Deus tem respondido às suas orações? Poucas pessoas se constrangiam. A maioria, a grande maioria, testemunhavam dos momentos de intimidade com Deus, de confiança, de clamores, de súplicas, momentos de lágrimas na presença de Deus, joelhos dobrados, confiando no poder de Deus sobre suas vidas, porque esperavam continuamente por algo de Deus em suas vidas. Pessoas que passavam por enfermidades, pessoas que passavam por desempregos, pessoas que passavam por lutas espirituais tremendas, pessoas que passavam por crises horríveis, sabiam o caminho do céu, sabiam como falar com Deus, e clamavam e suplicavam e pediam a misericórdia de Deus, e consequentemente vinham testemunhar do que Deus fazia em suas vidas. Hoje, diante de situações complexas da existência, vou repetir algo que eu disse hoje de manhã, em certo momento, não exatamente, mas o exemplo é parecido. Hoje nós preferimos os remédios, os Rivotris, né? Hoje nós preferimos as drogas lícitas. Hoje nós preferimos o bom médico. Nós preferimos alternativas. Em primeiro lugar, oração. Esqueci. Quebrantamento na presença de Deus. Não sei. Chamar o irmão, chamar a esposa, chamar o marido, chamar o filho. Vamos nos reunir, vamos nos mobilizar na presença de Deus, porque a luta é grande. Poucos são os testemunhos nesse sentido, mas muitas são as exaltações ao grande profissional que cuidou de mim, ao grande cirurgião. Por isso todo mundo tem um remedinho bom para indicar. Esse remédio é muito bom. Irmãos, nada deveria substituir a nossa busca pela intervenção de Deus na nossa jornada de vida. Eu acredito que os antigos, Adão, os antigos, você falou comigo sobre os antigos essa semana. Os antigos acreditavam mais em milagres do que os de hoje. E não é uma questão de acreditar só, é uma questão de fé. Eu conheci pessoas que diziam assim: abaixo de Deus, e aí colocava o que vinha
depois, abaixo de Deus. Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro bem presente, Deus é a fonte da minha vida, Deus é a fonte de toda a vontade boa e perfeita, que restaura a minha vida, que restaura o meu corpo, que restaura a minha saúde, que restaura a minha alma. Irmãos, a Bíblia está cheia de promessas. Outro aspecto que eu citei hoje pela manhã, as promessas de Deus para a vida dos crentes são promessas a serem cumpridas, não são promessas vazias. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até o fim. O texto nos fala que a presença de Deus e o agir de Deus lá causava nas pessoas profundas mudanças, transformações, tudo para a honra e glória do Senhor Todo-Poderoso. Deus era glorificado. Sinceramente, Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, meu irmão? Antes de qualquer coisa, você coloca a sua tragédia, a sua luta, a sua provação nas mãos de Deus? Ou não? A vontade de Deus, ela é boa e perfeita. E é isso que devemos buscar para nós. Devemos descansar nela. Devemos contar com a intervenção de Deus na nossa vida. Os crentes de hoje costumam terceirizar as suas orações. Eu quase pergunto de vez em quando me fala, pastor, ore por mim. Eu quase pergunto, mas você já orou? Você já orou? Eu quase pergunto, mas eu não pergunto não, porque diz que o pastor é grosso. Você já orou? Você já dobrou seu joelho? Você já clamou? Você já suplicou? Porque a primeira responsabilidade é sua, não minha de pastor. A primeira responsabilidade é sua. Deus busca para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura para si crentes quebrantados, um coração contrito e compungido. Deus não despreza, nunca. Quando Deus tocou a igreja em Atos, queridos, uma revolução espiritual aconteceu na vida daquelas pessoas. Elas passaram a esperar e a contar e a confiar nas intervenções de Deus em suas vidas. E eles viram muitos sinais, prodígios, maravilhas e milagres, porque Deus agia na vida daqueles crentes que contavam com Ele. Contavam com Ele. Viviam na sua presença e o amavam. Meus amados, por último, o texto me fala que aquele momento da igreja primitiva, após a ação divina, aquelas pessoas passaram a viver de uma maneira muito mais unida. A comunhão entre eles aumentou e aumentava a cada dia. Os novos crentes que se aproximavam, que eram introduzidos na igreja, eram recebidos como se fossem velhos amigos. As pessoas se gostavam, as pessoas se amavam, se respeitavam e queriam bem umas às outras. As pessoas se conheciam, as pessoas sabiam quem as outras eram pelo próprio nome. E gostavam de estar juntos. A igreja era unida.
a igreja se tornou mais unida. E isto fazia com que a igreja prosperasse. Não dependia tanto do discurso. Paulo, segundo os relatos bíblicos e os extra-bíblicos, Paulo pregava horas. E diz que Paulo era um pregador monótono. Paulo pregava que dava sono. Chegou até a acontecer de alguém. Paulo pregou tanto tempo que caiu e quebrou o pescoço e morreu. Até as altas horas da madrugada. Mas eles estavam juntos. A igreja se mobilizava, porque havia um só coração, uma só alma, havia uma unidade espiritual e uma unidade fraternal entre aqueles membros, entre aqueles crentes, porque eles eram irmãos de fato. O agir de Deus promoveu na igreja naqueles dias uma unidade espiritual e fraternal extraordinária. Meu irmão, você se dá bem com todos aqui da igreja? Mesmo com a igreja sendo tão pequena? Você conhece todo mundo aqui pelo nome? Você sabe das lutas das pessoas? Um pouquinho. Você visita os enfermos, amigos, que você diz que são seus amigos, que são seus irmãos aqui, membros da igreja? Você se preocupa ou se interessa por ajudar? Arrumar um emprego, lavar uma roupa quando a irmã ou o irmão está doente e não tem quem faça, dar uma limpada na casa, a levar ali um prato de comida ou levar uma cesta básica. Você se mobiliza em prol do seu irmão aqui da igreja? Não sei se é pedir demais, mas eu sempre vi a igreja como um povo que se visita, que sabe onde mora o seu irmão, a sua irmã, vai na casa deles, gasta tempo com eles, ora com eles, ajuda. Recentemente eu fiz uma visita a uma família de idosos aqui da igreja, e eu levei algumas irmãs comigo. E é um casal bem idoso, a esposa muito doente, com uma mistura de Parkinson e Alzheimer. O velhinho, com 80 e tantos anos. Eu fui visitar essa família, estava com esse casal, fui lá e vi a situação em que eles se encontravam, que era de penúria. Chamei algumas irmãs, vamos voltar lá comigo? E o primeiro impacto quando nós chegamos na visita foi que aquela mulher da SAF, ativa, não sabia nem o próprio nome. Quem penteava o cabelo dela era o marido, mais velho que ela inclusive, mas com um pouco mais de saúde, embora já tivesse tido um AVC. Quem lava a roupa, quem cozinha, o marido. Quem limpa a casa, o marido. E eu fiquei muito satisfeito, porque uma das irmãs disse assim: posso ajudar a terminar o almoço? Posso subir para ajudar a irmã a terminar o banho e a ajudá-la a se vestir? Posso ajudar a dar uma ajeitada na casa? Posso ajudar a lavar a roupa? Posso ajudar?
E ali então nós podemos gastar um tempo lendo a Bíblia, orando, conversando, ministrando a ceia do Senhor e ajudando. Queridos, quando nós fazemos isto é prova de que há pessoas que têm comunhão com as outras e estão unidas no amor de Jesus. E estão unidas fraternalmente. Esse é o terceiro resultado de quando Deus interviu na igreja em Atos, com Ananias e Safira, um casal mentiroso. Amados, eu termino esta mensagem dizendo o seguinte: a severidade de Deus, ou o amor de Deus, ou a intervenção de Deus na igreja, quando ocorrida em conformidade com os propósitos dele, e a igreja se dá conta de que isso está acontecendo nesse sentido, a igreja entende que não é punição, que não é um amor vale tudo, mas a igreja entende que isso é fruto, é resultado da misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Sabia que um pai que ama, corrige e disciplina o filho? Você sabia que uma mãe que ama, corrige e disciplina o filho? E não tem idade para isso não, né? Você me falou de uma chamada da sua mãe recentemente, não muito tempo. E aí você já tem um punhado de anos. O Rubens falou sobre a mãe que pega no pé direto. Enquadrada, você usou a expressão, minha mãe me enquadrou. Minha mãe, enquanto era viva, me enquadrava direto. Pois é, maior que meu pai, maior que o seu pai, maior que a sua mãe, é Deus. Deus, quando disciplina um filho, Ele o faz porque Ele ama e quer bem. E isso é bênção. Espero ter conseguido transmitir para a igreja uma mensagem de valor, uma mensagem abençoadora, num acontecimento extraordinário envolvendo a igreja de Atos dos Apóstolos, desejando e orando a Deus para que isso também ocorra conosco hoje, sem diferença. A igreja de Cristo hoje é a igreja de Cristo de 2000 anos atrás. E que assim nós possamos ver a misericórdia de Deus sobre nossas vidas e ver o quanto Deus quer fazer coisas maravilhosas na nossa jornada. Amém? Curva a sua fronte mais uma vez. E diante do Senhor tenha um momento seu, pessoal. E eu gostaria que você orasse assim: Senhor, aviva a tua obra em minha vida. Senhor, mexa comigo. Davi uma vez estava muito errado, pecador, contumaz inclusive. E diante da iminente intervenção de Deus na sua vida, quando o profeta foi falar a ele, e o profeta perguntou: você quer cair nas mãos dos homens, nas mãos dos inimigos ou nas mãos de Deus? Ele respondeu: quero cair nas mãos de Deus, porque Deus é rico em misericórdia. O inimigo quer me matar. Os homens querem vingança. Mas Deus é misericordioso, porque Ele é justo e amoroso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, a meu ver, é por causa disto. Quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus?
é hora de você se posicionar. Senhor, eu quero ser dirigido por Ti. Ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença, vendo o que o Senhor fez na igreja de Atos, na igreja primitiva, e ali, ó Deus, aquela igreja que é referência para nós, quanto aos valores espirituais, os valores morais, quanto aos princípios de adoração, de consagração, do mover, de corações quebrantados na Tua presença, ó Deus, nós desejamos que o Senhor opere e faça